Hoje é quinta-feira, nas quintas-feiras a gente estuda a obra do nosso patrono, Leon Denis, e hoje nós temos conversando conosco a nossa companheira, nossa irmã Rosângela Boring, e o tema sobre o qual ela vai conversar conosco é do livro Depois da Morte, O Homem, Ser Psíquico, e nós recebemos na folhinha aí que nós temos aí às mãos um trecho, né, desse item do livro Depois da Morte de Leon Denis, que fala exatamente sobre o homem ser psíquico. E ele nos diz assim: o homem, nós o vimos, é um ser complexo. 3 elementos nele se combinam para formar uma unidade viva. São eles: o corpo, envoltório material temporário, que abandonamos na morte como uma vestimenta usada. O perispírito, envoltório fluídico permanente, invisível aos nossos sentidos atuais, que acompanha a alma na sua evolução. Com ela melhora-se e se purifica. A alma, princípio inteligente, centro de força, foco da consciência e da personalidade. Esses 3 elementos, matéria, fluido, inteligência, estreitamente ligados em nós para constituir a vida, encontram-se na base da ordem universal, da qual são as substâncias fundamentais. Os termos componentes fazem do homem uma redução do universo, um microcosmo que encerra as mesmas potências e se submete às mesmas leis. Então, poder-se acreditar que o conhecimento perfeito de nosso ser nos conduziria, por analogia, à compreensão das leis superiores do universo. Mas o conhecimento absoluto do homem escapa ainda aos pesquisadores. A alma, desprendida do corpo material e revestida de seu envoltório sutil, constitui o espírito, ser fluídico, de forma humana, liberto das necessidades terrestres, invisível e impalpável no seu estado normal. O espírito é apenas um homem desencarnado e cada um de nós torna-se espírito na sua hora. Alternadamente, a morte nos devolve à vida do espaço. Depois, o nascimento nos traz para esse mundo material para recomeçar o combate da existência, a luta necessária ao nosso adiantamento. O corpo pode ser comparado à armadura com a qual o cavaleiro se reveste antes da batalha e que abandona quando essa termina. Leon Denis. Vamos então agora, meus irmãos, unir o nosso pensamento, o nosso sentimento numa prece para dar início às nossas atividades. Graças a Deus. Que todos nós que aqui nos reunimos em Teu nome, Senhor Jesus, espíritos encarnados e desencarnados, possamos deixar de lado as nossas preocupações habituais, os nossos medos, os nossos preconceitos, para que nos coloquemos de maneira tal que possamos realmente nos irmanar à equipe espiritual desta casa que já atua aqui junto a nós. Que possamos assim receber os esclarecimentos e as energias de reequilíbrio, de pacificação, de que a gente tanto necessita. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa companheira Rosângela, que vai nos dirigir a palavra, conversando conosco sobre o assunto, a nossa Lúcia, durante os passos, fazendo um trabalho de sustentação, e permite que, com a Tua permissão, com a permissão de Deus, o nosso Pai, confiantes, Senhor Jesus, na Tua direção amorosa, confiantes na presença amorosa, generosa da espiritualidade trabalhadora da casa, nós tenhamos, então, a permissão para dar início à nossa atividade de estudos e de passes da noite de hoje. Abençoa-nos então, Senhor Jesus. Graças a Deus.
Nós vamos então passar a palavra à nossa Rosângela, vamos dirigir a ela a nossa melhor vibração para que nós aproveitemos bastante essa noite de estudo. Que as nossas primeiras palavras sejam de um profundo agradecimento ao Senhor por estarmos reunidos em seu nome. E hoje é um dia assim, de bastante alegria, porque a gente vai conversar um pouco a respeito do pensamento do patrono de nossa casa. E nós aprendemos a conhecer e a gostar de Leon Denis pela influência do nosso querido Altivo, que foi o nosso fundador, que era assim extremamente fã, apaixonado por Leon Denis, e nos convencia a ler, não é? Nos convencia a buscar Leon Denis, que a gente precisava entender o pensamento dele. E foi com todo esse estímulo que nós começamos a lê-lo. E uma coisa que me surpreende muito, que me encanta em Leon Denis, além da beleza com que ele escreve, o que ele escreve, sempre com muita beleza, com muita leveza, ele tem uma preocupação em todo o seu trabalho, uma preocupação muito grande conosco, com cada um de nós, para que nós possamos entender o que nós somos, qual é a nossa capacidade, o quanto nós conseguiremos se nós quisermos. Todo o tempo, em todas as obras dele, ele sempre faz menção às nossas potências, aquilo que nós podemos desenvolver se quisermos. Ele sempre nos estimula a valorizar o bom, a valorizar o belo. É a história do copo, né? A gente põe o copo pela metade, um vai falar, ih, está meio vazio, o outro vai dizer, nossa, está meio cheio. Leon Denis sempre via o copo meio cheio. A gente sabe que a situação é difícil, a gente sabe que a situação é problemática, mas a gente também sabe que está tudo debaixo da misericórdia, da mão, do entendimento de Deus, nosso Pai Criador. E foi Jesus que nos disse que Deus era Pai, quando Ele nos ensinou, Pai nosso que estás no céu, Deus é Pai. E Deus, nosso Pai Criador, jamais vai permitir que, por mais que pareça, nós vivamos debaixo de uma desordem descontrolada. A aparente desordem faz parte do nosso processo de educação. E hoje a gente tem um estudo bastante interessante. Não sei se vocês observaram que o nosso querido que está dirigindo a reunião, nosso Homero, ele comentou que a partir de julho começam alguns cursos, que são cursos de 6 meses. Não tem outro jeito. A reunião pública é uma reunião em que a gente pode conversar um pouco, trazer um pouco do conceito do que a gente entendeu, propor que a gente pense junto, que a gente fique junto, mas, na verdade, a gente só vai conseguir incorporar e fazer com que isso realmente mexa conosco se nós entendermos um pouco mais, se nós estudarmos. A grande diferença das salas onde os estudos acontecem, assim como também nos encontros, e nós vamos domingo estudar sobre Eurípides, que foi um grande educador brasileiro, Denis era francês, Leon Denis, mas quando apareceu ali um homem à frente do seu tempo, apareceram algumas fotos de alguns seres encarnados que passaram por aqui, que estavam à frente dos seus tempos. Apareceu ali Leon Denis, que era um homem à frente do seu tempo. Domingo nós teremos o encontro de Eurípides. E no encontro a gente também pode perguntar, é interativo, não é como aqui que eu vou falar e vocês vão me ouvir. No encontro não, a gente tem uma dúvida, a gente pergunta, e aí a dúvida que às vezes eu não estou querendo perguntar, o outro pergunta, eu falo, que legal, eu queria perguntar isso, mas estava meio sem graça. E aí então a gente vai desenvolvendo para entender e se posicionar. Nós temos hoje um trecho relativamente pequeno, muito rico, que não vai ter como ser totalmente explorado, mas eu vou procurar que a gente pense em algumas coisas que possam nos ajudar no entendimento e no nosso dia a dia. A primeira delas está no capítulo 29º, capítulo 29. O livro que nós vamos estudar hoje é o Depois da Morte, que de morte não tem nada, que na verdade ele nos ensina como viver bem, como viver feliz, apesar das lutas. Quando a gente começa a entender que nós somos seres imortais, que usamos como na leitura mesmo, que o nosso Homero fez, que é um trechinho da leitura de hoje, a reencarnação como um ponto de impulsionamento para o nosso progresso,
Só que no nosso estado evolutivo, nós estamos num planeta de prova e expiação. Então, o que Leon Denis tenta nos fazer, assim como a doutrina como um todo, é nos ajudar a entender que nós podemos ser felizes apesar das lutas. Nós vivemos, há um parênteses, há uns anos atrás, eu não sei bem quantos, talvez a Baixinha lembre, nós tivemos aquele carnaval que era sobre a escolha, felicidade é uma escolha. Já deve ter uns 10 anos, né? Tem bastante tempo. Isso ficou na minha mente. Tudo é uma escolha. Então, a doutrina espírita nos ajuda a entender e a rever a nossa escolha. É para isso que a gente vem aqui, para isso que a casa abre, para a gente ter elementos para rever a nossa escolha e pensar, bom, se eu não estou feliz, o que é? Está me incomodando? O que é que está me incomodando? Será que sou eu? Será que é o outro? Será que eu não estou entendendo o outro? E a gente começa a movimentar dentro de nós uma outra forma de viver, de modo em que nós lutemos pela nossa felicidade, porque ela nos ensina, e Leon Denis é um mestre nisso, que a felicidade ela está dentro de nós. Na parte terceira do livro Problema do Ser e do Destino, ele começa estudando as potências da alma, exatamente sobre a vontade, e no início desse trecho, ele massifica com várias situações em que ele mostra que felicidade está dentro de mim. Está dentro de cada um, não está fora. A gente tem que aprender a ser feliz aqui. Então, haja o que houver, aconteça o que acontecer, a gente pode até estar triste, mas dentro de nós vamos estar pacificados, vamos estar felizes. Olha só que desafio. Já pensou a gente saber que a vizinha falou mal da gente e a gente se manter pacificado? Que desafio. É só compreender a vizinha. Ela não estuda o que a gente estuda, ela não sabe o que a gente sabe. Olha só. Então, vamos começar então o nosso estudo de hoje, que fala sobre o primeiro capítulo 29, é o homem e o ser psíquico. Ele diz, como diz o Livro dos Espíritos, que nós somos formados por 3 partes, vamos dizer assim, que ele diz aqui, 3 elementos, o corpo, o perispírito e o espírito. O corpo é essa matéria densa que nos envolve, que ele fala aqui de forma tão simples, que a gente abandona na morte como uma vestimenta usada. Isso já é difícil da gente administrar bem assim, com essa simplicidade que Leon Denis fala. Quando a gente deixa o corpo, é como se deixasse uma vestimenta usada. Complicado, mas é isso. Porque a gente já fez isso inúmeras vezes. A gente não tem ideia quantas vezes, e à medida em que nós fomos evoluindo, e isso vai ficar bastante claro para nós, quantas vezes nós já fizemos isso, nós já saímos e voltamos, saímos e voltamos. Esse é o processo que nos ajuda no crescimento, na evolução da alma. Então, o corpo é essa vestimenta de carne grosseira e pesada que nos envolve. O perispírito, também muito bem colocado no Livro dos Espíritos, e no encontro que nós teremos em outubro, de medicina espiritual, o perispírito é bastante estudado, que é um elo de ligação. E o espírito, que é a alma, no nosso caso, e Denis é bem fiel a Kardec, que define para nós a alma como espírito encarnado, Denis nos diz isso, a alma que é um ser sutil. A nossa inteligência, a nossa personalidade, o nosso eu, o nosso ser é a alma. O perispírito é um elemento intermediário que pega as vibrações, tudo que a alma tem, o pensamento, e traz para o corpo, e pega também aquilo que o corpo registra, recebe as marcas e muitas vezes nos impacta enquanto alma. Então, é importante nós termos isso como um primeiro entendimento. Nós somos corpo, perispírito e alma enquanto estivermos encarnados. Se nós desencarnarmos, o nosso corpo fica. Um aprofundamento do perispírito nos faz entender que existe uma parte dele muito próxima ao nosso corpo que fica também, mas o restante acompanha o espírito e evolui junto com o espírito. Então, aí são os elementos que nos constituem. E ele diz o seguinte, que esses 3 elementos, matéria, fluido e inteligência, corpo, perispírito e espírito, ligados para constituir a vida que nós vivemos, eles encontram-se na base da ordem universal. Olha o que ele diz, gente, fazem do homem, olha só, uma redução do universo, porque nós temos os 3 elementos que formam o universo, então nós somos uma redução do universo. Um parênteses, alguém aqui já se viu parte do universo?
Alguém aqui tem o hábito, como nos ensinou Leon Denis, de chegar num lugar estrelado e pensar, meu Deus, eu faço parte disso. Ou será que o nosso planeta está pendurado e não faz parte daquilo que a gente vê que acha tão lindo? Faz. Nós estamos lançados nesse universo, nós fazemos parte dele. E ele diz aqui para nós que nós, o homem, é uma redução do universo, um microcosmo que encerra as mesmas potências que o universo, só que numa forma micro, e está submetido às mesmas leis. Então, as leis que regem o corpo, o perispírito e o espírito são as mesmas leis que regem o universo. A lei divina, ela é universal. E isso a doutrina, com o estudo, com o entendimento, nos deixa bastante claro. A mesma lei que rege aqui, rege um astro que esteja no universo há trilhões e trilhões de anos-luz. A lei é uma só. E isso não é lindo, gente? Olha só, como é que nós vamos nos vendo parte do universo. Então ele até diz que a gente podia entender o universo inteiro se compreendesse bem o corpo, o espírito e a matéria, mas a gente ainda não tem isso bem descoberto, bem entendido. Então ele diz que a alma, quando se desprende do corpo material, ela fica revestida do seu envoltório sutil, que é o perispírito, sem o corpo. O perispírito e o espírito constituem o ser fluídico de forma humana, liberto das necessidades terrestres, e impalpável e invisível. Então aqui está cheio de ser que é perispírito e espírito, porque estão desencarnados, já são espíritos, considerados espíritos. Isso é uma terminologia apenas para que nós possamos entender quando a doutrina se refere à alma, está falando de encarnado, quando se refere a espírito, está falando de desencarnado. Aqui está cheio, gente, porque eles são invisíveis e impalpáveis, mas os espíritos nos dizem que quando nós nos reunimos, existe uma população muito maior, 3, 4 vezes maior do que a nossa, que estuda conosco, que nos acompanha, que nos socorre. Onde nós andarmos, nós estamos cheios deles, povoando o nosso espaço, né? Então ele diz assim, o espírito é apenas um homem desencarnado. Isso é uma coisa muito importante nós entendermos, porque isso faz a gente perder o medo de espírito. O espírito é um homem que desencarnou, só isso. E cada um de nós vai se tornar espírito à sua hora. Eu sei que ninguém está com pressa, mas cada um de nós vai soltar o corpo uma hora, como já soltou tantas outras vezes. Eu repito isso para mim bastante. Caramba, quantas e quantas vezes eu já devo ter saído do corpo, já devo ter desencarnado, para ver se eu fico menos assustada em pensar que está chegando. Mas eu tento me ajudar no sentido de ter tranquilidade, porque todos nós vamos desencarnar. Isso é natural. O mais legal é que a doutrina nos dá a certeza absoluta que nós vamos continuar vivos exatamente como nós somos aqui. Exatamente. Ninguém vai se santificar porque desencarnou, nem vai ser pior, nem vai ser melhor. Vai sair do corpo exatamente como está aqui, com todas as conquistas, as dificuldades. Exatamente. Nosso estudo até se baseia um pouco nisso também. Alternadamente, a morte nos devolve a vida. Depois o nascimento nos traz para o mundo material, e assim a gente vai trabalhando o nosso adiantamento, mas ainda com muita necessidade do corpo físico no nosso estágio de evolução. Aí ele diz o seguinte, sendo a sobrevivência da alma experimentalmente demonstrada nas manifestações espíritas, quando a gente estuda Leon Denis, estuda o começo da doutrina, a gente viu que essa fase experimental para comprovar a sobrevivência foi muito intensa. A época de Denis, isso era muito intensa. Foi numa demonstração dessa que Kardec se interessou pelas tais mesas girantes e acabou que a gente, depois de longos estudos, sérios estudos, nós estamos aí com a riqueza da doutrina espírita em nossas mãos. Então, a doutrina provou, e a gente lendo no Invisível, o Livro dos Médiuns, tem vários livros que comprovam isso de forma científica, que a alma sobrevive, inclusive a nossa sobreviverá. Então ele diz aqui, como a sobrevivência foi experimentalmente demonstrada pelas manifestações espíritas, resta estabelecer em que condições prossegue a vida da alma após a morte, que situação a espera no espaço. Alguém já pensou nisso? O que será que me espera no espaço? Alguém já pensou? Ou será que todo mundo fica até com medo de pensar? Tem que pensar.
tem que entender como que acontece, como é que é, para a gente pelo menos saber o que acontece, como é que eu vou ficar, como é que é lá, para que eu possa me trabalhar ou pelo menos não me surpreender. Então é o que ele vai explicar agora. Ele diz o seguinte, o que ele vai relatar aqui é fruto das instruções que os espíritos deram. Graças aos espíritos, a vida futura, que até a época dele, 100 anos atrás, 100 e pouco, quantos anos tem esse livro, sabe? Quando foi a primeira edição? Eu não sei quando foi a primeira edição, senão eu até... Vê aí para mim, por favor, Lúcia. Mas a época de Denis tem mais de 100 anos, com certeza, em torno de 100 anos. Então, até aquela época e até hoje, a vida futura é cheia de incertezas. A única filosofia religiosa que explica como é o plano espiritual é a doutrina espírita. E explica de várias maneiras. Então ele diz aqui que essa obscuridade, essa incerteza, clareia-se, se torna uma realidade. Todos nós podemos ver, através daqueles que nos precederam, as situações respectivas que nos esperam. Ou seja, através daqueles que já desencarnaram, nós podemos ter ideia como é a nossa, que nos espera. Eu não sei se alguém já veio em alguma reunião, alguma prece desencarnado, que os espíritos costumam se manifestar, colocando as experiências deles, como é que eles se viram do outro lado. Nós temos muitas experiências, muitos casos, muitas situações em que nós ouvimos a experiência deles. E ele diz para nós que o alcance dessa revelação é considerável. Tem que imprimir aos nossos impulsos uma direção nova. Quer ver exemplos de literatura que podem nos ajudar a entender o plano espiritual de uma forma mais prática? Tem os livros de André Luiz, começando pelo Nosso Lar, apresentam bastante o plano espiritual. A gente tem um livrinho simples, mas que fala também de uma experiência, Violetas na Janela, também é um livrinho que fala. Os livros de Luiz Sérgio. Chico tem vários livros, e dois que me ajudaram muito, Jovens no Além, Éramos Seis, 2 livros falando de jovens que tiveram mortes mais inesperadas, digamos assim. Então, existem muitas situações em que os espíritos comprovam que são eles. Teve não me lembro se está no Jovens no Além ou no Somos Seis, mas 2 casos que eu vou citar. O meu irmão estudou em Campinas, ele já desencarnou há algum tempo. E estudou naquela escola preparatória e tinha um grande amigo em Campinas. É de quando? Não tem data da primeira edição? Eu vou ficar devendo a data do depois da morte. Quem pesquisar no Google depois me diz. Mas, assim, continuando. Ele estudou lá em Campinas e ele tinha um grande amigo lá, onde ele, como a gente é do Rio, ele dormia na casa desse amigo e esse amigo dele ainda está encarnado. Meu irmão desencarnou muito cedo, logo depois de Campinas ele desencarnou, mas a gente continuou com ligação com a família. Quando esse livro saiu, eu não me lembro se é o Jovens no Além ou Somos Seis, havia o relato de um rapaz chamado Jair Presente, que pediu ao Chico que fosse, ele foi a Campinas, o Chico, e o rapaz pediu a ele que fosse na casa desse menino amigo do meu irmão, Davi, que era aniversário dele. Esse Jair também era um grande amigo do Davi, para dizer a ele que ele, Jair, estava mandando um abraço pelo aniversário. E aí o Chico foi, chegou lá, bateu, chamou, é aqui que mora o Davi, e ele veio, a mãe veio, todo mundo, o que está fazendo? Aí ele falou, não, é aquele jeitinho do Chico, eu trouxe um recadinho do Jair, não é seu amigo? Ele mandou um abraço, hoje não é seu aniversário? Não tem como a gente dizer que não era o Jair, não é? Como é que o Chico ia saber que era aniversário daquele rapaz que ele nem sequer conhecia? E um outro caso de um rapaz que pediu à mãe, todo dia de noite, depois esse foi acidente, todo dia de noite o pai dele sumia. E nada de ninguém achar o pai dele sumia e nada de ninguém achar. Interessante desses livros são as demonstrações da sobrevivência daqueles espíritos. As confirmações que vão fortalecendo a nossa certeza da imortalidade da alma. Então ele disse para a mãe, aí ele foi ao encontro do Chico um dia que a mãe foi e falou para a mãe que o pai dele, que pedisse ao pai dele para não ir mais no túmulo dele à noite. O que aconteceu? Ele foi sepultado no muro, naquela situação de
alta, acima tinha um espaço. O pai todo dia dormia lá em cima, para ele não dormir sozinho, isso está no livro. Então, ele pediu, mãe, fala com ele para não fazer isso, ele está me fazendo sofrer muito, eu estou bem e tal. Olha só, como é que o espírito ia saber que aquele era o pai daquele rapaz e que aquela era a mãe? Só sendo ele, para entender os motivos que fizeram aquele pai fazer aquilo. Então, existem muitos livros, isso são relatos de confirmação da sobrevivência, mas existem muitos livros que falam de como é que nós ficamos depois da morte, como é, o que acontece conosco. O que Leon Denis nos diz aqui é que vemos a aplicação da lei de justiça. É assim que nós ficamos. Ela regula tudo no universo. A gente acabou de ver na Globo uma novela que terminou há pouco tempo, que tinha um refrão na música que todo mundo cantava. Tudo que você faz, um dia volta para você. Isso é a lei de justiça, nem mais nem menos. A cada ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário. É uma lei da física que regula o universo. Olha a ligação. O universo é todo regulado pelas mesmas leis. Então, é isso que vai acontecer nessa lei de justiça, nem mais nem menos. E essa lei é incontestável. Ela regula tudo no universo e essa certeza, satisfazendo-nos a razão, torna mais suportáveis os males da vida e fortifica a fé no futuro. Por quê? Porque se eu estou passando, é colheita, é efeito. Então, está certo. Não é injusto. Ai, que injustiça, eu não fiz nessa. Às vezes a gente está assim no momento que a gente passa por uma situação, que a gente se sente, meu Deus, o que eu faço? Como é que foi isso? Meu Deus, como é que fizeram isso comigo? Aí pega uma leiturazinha que mostra isso. A gente passa por aquilo que a gente precisa aprender. O quanto é difícil, porque a gente fez isso e agora a gente precisa entender para não fazer mais. Então essa lei de justiça, ela nos fortifica, ela nos faz suportar os males, porque a gente começa a compreender que os males, assim como os bens que nos acontecem, os benefícios, são efeito daquilo que nós causamos. Chico tem uma fala que diz que disparada a ação, a gente está escravo da reação. Não tem jeito, é ação e reação. Então, o que acontece conosco, se não é nessa vida, está lá no Evangelho, causas anteriores de aflição, causas atuais de aflição, é porque algum momento aconteceu. Se não foi nessa vida, foi em outra. Mas a culpa não é da vizinha, a culpa não é do marido, a culpa não é da sogra, a culpa não é do pai. Não é nem culpa, é resultado. E ele diz mais uma coisa, isso fortifica-nos a fé no futuro. Porque nos mostra que se nós mudarmos a nossa forma de fazer, o resultado vai mudar. Olha que legal. Se eu não estou feliz por alguma razão, eu preciso sentar e pensar, meu Deus, o que não está me deixando feliz? O que está me angustiando? Às vezes a gente não fica assim meio angustiado. Se a gente procurar, a gente vai descobrir, eu estou angustiado porque, eu fiz aquilo, não gostei, estou muito chateado com isso. Mas eu não tenho coragem de chegar para a pessoa e falar, mas eu posso pensar em me modificar para não fazer mais, e começo a trabalhar aquilo em mim, movimento essa força, esse potencial que há dentro de mim, no sentido de modificar para que o resultado próximo seja diferente. Algumas coisas não tem jeito, fazem parte mesmo da nossa cota de resgate, de redenção, digamos assim, de aprendizado, que são as provas, as expiações. Algumas a gente não vai ter como modificar, mas o entendimento já modifica a forma como a gente passa por elas. Já fica diferente. Bem diferente de quem não tem ideia de nada, de quem não sabe que é imortal, de quem não sabe que existe a reencarnação, que o espírito grava tudo que ele tem de bagagem, ele traz, e que a gente sofre o efeito daquilo que a gente faz. E se eu quero efeito melhor, eu tenho que fazer melhor, porque aí o efeito vai melhorar. Então, é colher o que plantou. Porque a justiça divina, ela é de amor, ela é de misericórdia. Eu gostei muito quando eu li um trecho do Emmanuel, que ele disse que a justiça divina ela é matemática. E, além disso, ela não é matemática, não é matemática, não é um para um, não, é um para meio. Deus é misericordioso. E ele disse que Deus ainda nos permite parcelar. Eu adorei essa parte do parcelar, as nossas cobranças, para que a gente possa pagar devagar. Está aqui,
Alguém viu? Muito obrigada. 1890, que foi lançado depois da morte, quando Leon Denis se referiu à questão das experiências, que na época eram muito comuns. Hoje, as casas que estudam como a nossa, não tem mais esses experimentos que algumas casas ainda fazem, porque essa fase já foi vencida lá atrás por eles, que trazem para nós os relatos. Mas, vê só, naquela época isso era muito comum, mais de 100 anos atrás, realmente. 120, né? Mais ou menos. 120 anos. O segundo capítulo que a gente vai ver agora, que é o 30, vai falar da hora derradeira. Vai falar da morte. Olha como Leon Denis é poético. Olha o que ele diz para nós. Primeiro, ele faz uma série de perguntas-chave. O que a gente perguntaria se alguém falasse para nós assim, o que tu quer saber da morte? Fala para mim. Olha o que ele pergunta. O que acontece no momento da morte com o espírito? Como é que ele se desvencilha da prisão da carne? Ele já chama a carne de prisão. Baltazar, que é um dos diretores espirituais da nossa casa, no CD Vozes que Iluminam, tem uma meditação de Baltazar, que ele fez, foi gravado com a voz do nosso querido Altivo ainda, e ele fala que ele se refere à nossa vida como exílio terrestre. Aqui Leon Denis coloca como sendo uma prisão. E a gente acha que a vida na carne é maravilhosa, né? Não quer de jeito nenhum sair dela. Eu, pelo menos, não quero. Mas a gente vai começando a ficar assim, com a pulga atrás da orelha. Que história é essa de chamar a nossa encarnação de exílio terrestre? Como assim, prisão da carne? Isso já começa a deixar a gente... Aí, quando a gente vê nosso lar, os espíritos já iluminados, já esclarecidos, a gente vê aquela beleza, aquela gostosura, fala, peraí, tem alguma coisa... Aí lembra das filas do posto de gasolina hoje, né, gente? Lá deve ser melhor, porque com certeza não tem fila em posto de gasolina, até porque a gente não anda, né? Bom, quem quiser saber por que não anda, vai estudar. Ele diz aqui, ó, então, como é? O que acontece nesse momento? Segunda coisa, que impressões, que sensações nos esperam? Como é que é isso? Ele ainda chama esse instante temeroso, porque a gente fica temeroso, né? A gente fica, como é que é isso? E aí cada um de nós faz a sua pergunta, será que eu preciso ter medo? Será que dói? Será que eu sofro? E ele diz que as religiões e os filósofos nos deixaram ignorar até a época da doutrina espírita chegar da forma que chegou. E os espíritos vêm em multidão nos ensinar, em multidão, falar de como é depois da morte. Então ele diz que eles nos dizem que as sensações que precedem e seguem a morte são variadíssimas e dependem sobretudo, olha de que depende? Do caráter, dos méritos, da evolução moral do espírito que deixa a Terra. Isso é uma coisa fácil da gente entender. Será que a desencarnação para o Chico Xavier é a mesma desencarnação para um desses irmãos nossos enganados aí liderando esses grupos de espíritos que ainda estão tão definidos para o mal? Será que é a mesma? Não é, né? Então isso a gente consegue entender por sensibilidade, porque a gente já passou por isso e sabe que não é. E ele continua dizendo, a separação ela é lenta, o desprendimento é gradual, normalmente, tá? Começa às vezes bastante antes do momento do desencarne, e ela só se completa quando os últimos laços fluídicos se soltam. A impressão é mais penosa e prolongada, quanto mais apertados forem esses laços, mais fortes, mais numerosos. A alma, aí o que a gente tem para falar dessa questão de quanto mais penoso for? Se nós formos extremamente materialistas, se nós acharmos que é isso, fica bem mais difícil para eu soltar do que alguém que já tem a visão de que a vida continua e que ouve isso regularmente. Porque quando sentir que, poxa, eu acho que eu saí, vai ter uma postura diferente. Kardec tinha uma expressão que nós precisávamos desmaterializar-nos enquanto estamos encarnados. Ou seja, nos desprendermos do máximo de matéria possível, não ficarmos apegados. E a gente fala, botou a chave aqui. Alguém viu minha chave? Eu vi, botei ali na caixinha.
eu quero a chave aqui. Eu já falei que a chave é aqui. Aí eu fico, quando eu desencarnar, eu vou vir aqui para ver se a chave está aqui. São essas pequenas coisas que a gente acha que não é nada, mas que nos prendem, que fazem a gente sair do sério, que fazem a gente ficar... A gente até passa e olha de rabo de olho para ver se a chave está ali. Se não tiver, já vai se irritar, porque a chave não está ali. Eu estou dando um exemplo bem simples, para que cada um de nós possa avaliar e pensar. O que está me preocupando? Qual é a minha chave? O que está me prendendo? O que está me preocupando? Continuando, ele diz o seguinte. Em todos os casos... aí ele fala que para uns é a lei. Tudo que você faz volta para você. Ação e reação. Para uns é dolorosa. Para outros é um sono suave. Para uns é rápido, fácil. Aqueles que cumpriram o seu dever, que procuraram se melhorar, que procuraram amar o próximo, que procuraram não prejudicar, que pensaram no bem, pensaram no belo. Leves. É fácil. Se desvencilha rápido, até previamente. Mas outros lutam com agonia prolongada, apegados à terra, aqueles que só conhecem, só se ligam aos prazeres materiais. Em todos os casos, entretanto, ela é seguida de uma perturbação, que é fugitiva para o espírito do justo e bom, rápida, uma perturbação muito rápida, e que desperta logo para os esplendores da vida celeste, e muito longa, bem longa, ao ponto de abranger anos inteiros para almas culpadas e impregnadas de fluidos grosseiros. Aquele perispírito, aquele nosso elo entre o espírito e o corpo, ele é fluídico, né? E ele, de certa forma, ele se impregna, ele fica impregnado das nossas vibrações, dos nossos fluidos. Se eu tenho uma vibração muito pesada, se eu me irrito à toa, se eu me aborreço, se eu julgo, se eu quero que seja como eu quero, eu estou fazendo com que a minha vibração fique nesse nível. Se ao contrário, eu estou tentando me melhorar, estou no esforço, que a abençoada doutrina nos diz, que essa é a palavra-chave, esforço. Nenhum de nós aqui tem méritos ainda, então nós estamos nos esforçando para nos melhorarmos. Se eu vibro no bem, se eu penso no bem, se eu procuro compreender, se eu estou tentando aplicar aquilo que eu estou aprendendo, a minha vibração já fica bem diferente daquele que insiste em se apegar à materialidade. Um vai ter menos fluido no perispírito, com certeza, ou se tiver, serão fluidos leves, o outro vai ter verdadeiras amarras. Vocês devem ter visto, pelo menos os da minha geração, e alguns mais novos também, um filme chamado Ghost, que tem o desencarne de dois que eram ligados ao mal e de um que era ligado ao bem. E depois, quando eles são recolhidos pelos espíritos para serem levados ao plano espiritual, aqueles do mal foram recolhidos por espíritos que deixavam até um rastro fluídico negro no chão quando passavam. E o outro, que era bom, eles ficaram de longe, aquela luz imensa iluminou até onde ele estava, completamente diferente. É aquilo. É a cada um segundo suas obras. É simples. Então, quer saber como é que a gente vai ficar? É só olhar o que a gente faz na nossa vida hoje. Continuando, ele diz que a hora da separação é cruel para quem crê no nada. Morreu, acabou. Para esse é difícil. Agarra-se a essa vida que ele pensa que está fugindo, e aí realmente fica difícil. A gente vê nas reuniões de desobsessão a experiência dos espíritos que nos falam tanto do momento quanto do total desconhecimento do que está acontecendo com eles, o que é uma situação bastante difícil para aquele espírito naquele momento. Ele diz que pacífica, olha só, gente, nós vamos falar de morte, pacífica, resignada, alegre mesmo, é a morte do justo. É a partida da alma que, tendo muito lutado e sofrido nesse mundo, deixa a terra confiante no futuro. Aí a gente lembra dos primeiros cristãos, né? Não sei se vocês viram um filme que está passando, eu acho que ainda está, Paulo o Apóstolo. Esse filme mostra o que no Paulo Estevão a gente também encontra, nos livros, romances do Emmanuel, Ave Cristo, e todos os que tratam da época do cristianismo dos primeiros tempos, da forma como eles iam para o circo sorrindo, porque eles tinham
certeza absoluta que no momento seguinte aquilo, eles estariam com o Senhor. Isso acontece no filme. Eles estavam indo e teriam que ir no dia seguinte, porque foram capturados e teriam que ser entregues aos leões. Lucas, o evangelista, foi lá conversar com eles. Se alguém for ver o filme, já estou dando um spoilerzinho aqui. Mas Lucas foi conversar com eles e falou que aquilo ali era só um passo, que eles iam rapidamente estar com o Senhor. Até as crianças, todos entraram na arena sorrindo. E eu saí de lá desse tamanho. Por quê? Pela certeza absoluta da sobrevivência. Isso faz uma diferença enorme. Eu não sei se alguém que está aqui já teve a experiência de perder ou ter o desencarne de um ente familiar querido, depois que já tinha certeza da imortalidade. Gente, é completamente diferente. A gente já fica preocupado como é que ele está, se ele vai acordar bem, se ele vai ser amparado, se ele vai ser recolhido. Porque hoje nós sabemos uma coisa, que a época de Denis, ele ainda não tinha, como nós temos hoje, a certeza do amparo dos espíritos que recolhem, levam para os hospitais, esse complemento de informação que nós tivemos ao longo do tempo, com André Luiz, com Emmanuel, com outros espíritos, e os espíritos da nossa casa nos trazem também muitas informações que nos garantem que eles estão amparados, que eles estão bem. Então, a entrada na vida causa impressão tão variada na vida, ele aqui na outra vida, tão variada quanto a situação moral dos espíritos. Cada um vai ter lá aquilo que recebeu. Ele fala também que o desprendimento da alma é menos penoso quando acontece uma doença longa, porque aí vai queimando esse fluido, os laços vão se soltando devagar, até a gente tem uma expressão quando está muito tempo doentinho, que a gente, parecia um passarinho se soltando, porque assim, bem suave mesmo, porque aí já foi, vamos dizer assim, gasto o fluido, e os laços foram se soltando devagar. E, ao mesmo tempo, ele fala que as mortes súbitas e violentas, que sobrevêm quando a vida ainda está na sua plenitude, produzem uma dilaceração dolorosa ao espírito. Mais uma vez, a complementação que o conhecimento veio trazendo para nós ao longo dos anos, para nós espíritas, nos ajuda muito, inclusive nessas mortes mais violentas. O meu irmão, que eu falei para vocês que desencarnou, ele tinha 23 anos, tinha acabado de se formar, tinha arrumado um emprego, era engenheiro, bateu com o carro bem próximo onde o altivo morava, bem próximo, e desencarnou. Ele era macrobiótico, todo zen, meditava, era todo zen. Aí a gente avisou a ele, né, nós estávamos aqui, já tinha 2 anos e meio, aí a gente avisou a ele, ele foi lá. Ele disse para nós que ele foi pensando assim, meu Deus, tão novo, acabou com a vida esse garoto, meu Deus. Porque é muito diferente você ter uma postura que acaba levando você àquilo, ou você ter aquilo como um planejamento de vida mesmo. Ele disse que quando ele chegou lá, tinha um coral de jovens espíritos, cantando uma música de Roberto Carlos. Então ele entendeu que ele tinha desencarnado, porque realmente aquele era o programa dele. Outro companheiro nosso, que eu sempre conto a história, foi meu amigo aqui de mocidade, Claudinho, bateu com o carro na Intendente Magalhães, Claudinho, Bahia, e ele contou, na primeira comunicação que ele deu, que ele viu o pai dele no Carlos Chagas, via ele, o pai debruçando no abdômen dele, chorando, e ele, pai, eu estou aqui, pai, está chorando por quê? Pai, eu estou ótimo, pai, eu estou aqui. Aí ele, Aí ele reparou que ele estava vendo o pai, ele relatando, estava vendo o corpo dele, lembrou do que a gente estudava aqui e falou, nossa, eu desencarnei. Sabe o que ele fez? Ele contou que ele veio rápido, sentou aqui na calçada e ficou ali sentado, porque ele tinha certeza que algum espírito ia socorrê-lo. E não deu outra, socorreu. Todos nós que temos assim uma aproximação maior na casa, que quando perdemos um ente querido, nós temos o conforto dos espíritos nos dizerem a situação em que eles estão. Olha, nós recolhemos, está dormindo, nós estamos acompanhando. Então, o entendimento da vida depois da morte, do que acontece com o espírito, foi muito clareado com os anos, porque os espíritos foram trazendo outras informações que foram nos fazendo entender como é que é esse processo lá. Então, dica para todos nós, sentiu que desencarnou, corre para cá. Não tem como, corre para cá porque eles vão socorrer, não tem como, né? Mesma dica do Claudinho.
Então, o conhecimento do futuro espiritual, saber que existe uma vida espiritual, o estudo das leis que presidem a desencarnação, ou seja, a nossa situação, quantidade de fluido que a gente vai ter, tipo de fluido que vai estar envolvido, tudo isso vai depender de nós mesmos, da nossa vida, de como nós vivemos. Isso é muito importante, porque isso já faz, o conhecimento já nos faz tentar melhorar a nossa qualidade hoje, e isso vai refletir tranquilamente no nosso momento do desencarne. Com certeza. Então, conhecer e pensar o que eu estou valorizando, a que eu estou me dedicando, o que está me tirando do sério, como é que é isso, o que eu estou fazendo do que eu estou conhecendo, da minha vida. E isso é muito importante que a gente pense. E, por fim, ele fala do julgamento. Aí é que é brabo, né, o julgamento. Como que será essa história de julgamento, gente? Como é que é isso? A gente estava vivo, entendeu que a gente, vivendo bem, semeia para colher melhor, aí veio o momento da morte, a gente continuou vivo, entendendo que a gente vai ter ou mais tempo ou menos tempo, ou mais angústia ou menos angústia, ou mais alegria ou menos alegria, de acordo com o que nós somos, do que nós fizemos, do tipo de fluido que nós estamos imersos. Mas aí vem a questão do julgamento. Não tem essa história do julgamento? Olha o que ele diz aqui para a gente. Quanto mais sutis e rarefeitas forem as moléculas que constituírem o nosso perispírito, isso acontece à medida que nós vamos evoluindo, vamos indo para mundos mais elevados, o nosso perispírito vai ficando bem mais rarefeito, mais a desencarnação é rápida e mais amplos horizontes são abertos ao espírito imediatamente. No nosso caso, como a nossa natureza fluídica não é tão sutil, isso demora um pouco mais. Mas ele nos diz aqui, nós ficamos com uma certa liberdade de nos movimentarmos depois que nós acordamos, devagarinho, que nós entendemos o que aconteceu. Devagarinho nós vamos nos assenhorando. E a gente pode até, mesmo que a gente descubra que a gente fez alguma coisa que não foi muito legal, a gente pode até, no próprio plano espiritual, trabalhar por mudar a nossa tendência. E ele diz assim, pois, uma lei natural análoga às leis de atração da gravidade que fixa a sorte das almas depois da morte. É uma questão de sintonia, uma lei natural. O espírito impuro, entorpecido pelos seus fluidos impuros também, bastante materiais, permanece confinado nas camadas inferiores da atmosfera. Enquanto que a alma que lutou, que se esforçou, que tentou, com o envoltório dela mais sutil um pouquinho, mais depurado um pouquinho, essa se lança rápida como o pensamento para o azul infinito. É também em si mesmo, na sua própria consciência, que o espírito encontra sua recompensa ou seu castigo. Então, quem faz esse julgamento é o próprio espírito. Deus não castiga ninguém, a gente mesmo é quem se castiga, meu bem. Tem uma frase que fala isso de uma música. E isso é uma grande verdade. Não há castigo, não há. E o julgamento é feito por cada um de nós. Cada um de nós vai ter oportunidade de perceber o conjunto da sua obra. Com isso vai, muitas vezes, sofrer. É claro que nós vamos sofrer, porque nós vamos nos arrepender do que podíamos ter feito e não fizemos, do que nós já sabíamos e continuamos fazendo. Como também vamos ficar felizes das melhorias que nós já tivemos. Mas não tem ninguém que vá nos julgar, ninguém. Os espíritos dizem que quando nós estamos vendo a nossa vida, que às vezes é até mostrado numa situação de tela, uma coisa assim mais, que normalmente ou nós estaremos sós, ou perto de nós apenas um amigo espiritual, um guia, alguém que jamais vai ter qualquer julgamento e até não tem outros espíritos por respeito mesmo àquele momento, que é um momento necessário. Como é que a gente vai saber o que a gente precisa melhorar se a gente não enxergar? Então, não há julgamento de ninguém a não ser o nosso mesmo. E, gente, quando a gente vê que a gente fez uma coisa que a gente não gostou, é ruim a beça, né? Quando a gente fala, caramba, como é que eu fiz isso? É muito ruim. Imagina quando a gente fica assim, como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz isso? Porque são muitos isso. A gente vai ver e à medida que a gente for se assenhorando de nós mesmos, nós vamos vendo as outras vidas também.
as inúmeras vidas que nós tivemos. Aquilo vai se abrindo. Com o tempo, a gente vai entender por quê. Caramba, foi por isso. Lembra que eu falei lá na frente que a gente às vezes fala, que injustiça nessa, porque a causa está lá atrás. Agora eu só estou ajustando. E quando a gente sai do corpo e tem essa amplitude, a gente vai entender. Caramba, foi por isso. Então ele diz aqui, ele é o seu próprio juiz, é o homem que é o seu próprio juiz. Vê a correlação que reúne suas vidas passadas como os anéis de uma corrente, que se desenrola através dos séculos. Para ele, para o espírito desencarnado que está fazendo essa verificação, o passado explica o presente. Isso é uma certeza que a gente pode ter, sempre. O passado explica o presente, mesmo que a gente não consiga entender qual é o passado. Como assim? Não importa. Eu até sugiro que não procurem saber, porque às vezes a gente vai se surpreender tão negativamente, que a gente hoje está aqui sentado, mas a gente não sabe o que a gente fez. Já melhoramos muito, muito, muito. A frase que encerrou a chamadinha, a frase de Sansão, hoje já sois muito melhor do que éramos há 100 anos. Sem dúvida nenhuma somos. Mas o passado explica as nossas dores, as nossas dificuldades, e o presente deixa-nos prever o futuro. Se nós observarmos como nós vivemos, como nós agimos, o que a gente pode fazer? A gente pode lutar, começar a lutar pela nossa melhoria, pela nossa reabilitação, para que nós possamos ir modificando mesmo os registros que o nosso envoltório fluídico está gravando, ir modificando a nossa vibração, o fluido que nós estamos agregando a nós. Assim, é interessante, porque a gente fazendo uma conversa assim com todos, sem que a gente possa conversar, ou sem saber o quanto cada um entende de fluido, o quanto cada um entende de perispírito, é uma informação que fica, que cada um precisa pensar o que disso interessa e procurar ler. Tem no Livro dos Espíritos, tem no Invisível, tem pessoas aqui que a gente com dúvida pode perguntar, pode procurar, para que a gente comece a entender isso melhor. Mas é bem simples. Nós somos espíritos imortais. O que nós fazemos vai gerar o retorno, e isso vai valer até para o desencarne. Nossa finalidade aqui é trabalhar a nossa reforma moral, progredirmos, e o que cabe a nós é pensar, é avaliar o que cada um de nós está fazendo com essas informações para o seu próprio futuro, para melhorar o retorno. Porque o retorno ele é inevitável. E o que cada um de nós está fazendo para ser mais feliz? E a receita é tão simples, né, gente? É amar a Deus e amar ao próximo, como Jesus nos amou. Tão simples, é só amar o próximo. É fazer para o outro aquilo que Jesus fez por nós, amar. É tão simples, tudo se resume nisso. Mas a nossa condição ainda faz com que isso seja bastante difícil. Mas é muito importante que a gente comece a se avaliar. Comece a pensar, eu sou um ser inteligente da criação, eu tenho potências imensas. O que eu estou fazendo com o conhecimento da minha imortalidade, sabendo que a vida futura é inevitável, que eu vou despertar do outro lado, mais feliz ou menos feliz, dependendo do que eu mesma fizer. O que eu estou fazendo com o meu hoje? Eu não preciso esperar nem o meu futuro. O que eu estou fazendo com o meu hoje para ser mais feliz? Pelo menos eu me avalio, quando eu tenho alguma coisa que me incomoda, quando eu faço alguma coisa errada, pelo menos eu me avalio, para ver se eu posso fazer diferente, para me sentir diferente. Porque eu vi a Luzia Matias fazer um comentário, nossa Luzia Matias, muito interessante num trabalho que ela fez lá na Obra Social, num café literário, que eu acredito que ela tenha feito esse comentário aqui também, mas eu vi lá, em que ela disse que a gente costuma terceirizar a culpa sempre é do outro, né? Mas também fulano, a culpa sempre é do outro, mas não é. Nós é que temos que aprender a nos organizarmos interiormente para que nós possamos viver felizes e pacificados, mesmo com o outro, mesmo com as dificuldades, mesmo com a luta. Nós é que temos que buscar para nós essa vibração de paz, de alegria de viver, de certeza da imortalidade, da certeza do apoio
irrestrito dos amigos espirituais, especialmente daquele que é o nosso benfeitor, o nosso anjo guardião, que está ali a postos. Basta a gente falar, meu irmão, pronto. Que Deus então nos ajude para que nós possamos pensar como é que nós estamos aproveitando toda essa informação que transcende a nossa vida, que tem chegado para nós regularmente, com a finalidade única de nos ajudar nesse progresso e nessa felicidade. Que Jesus então nos abençoe e nos fortaleça bastante nesse sentido, para que nós possamos cuidar melhor das nossas semeaduras. Que Deus então nos abençoe, nos dê muita paz, como diz o nosso amado Antônio de Aquino, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Muita paz a todos. E nós agradecemos a nossa Rosângela, esperando que ela esteja aqui outras vezes conosco, trazendo o trabalho do seu estudo. E ela fez referência, durante o estudo, à questão da causa e da consequência, né, das causas anteriores das dificuldades que a gente passa. E, durante os passes, nós vamos ouvir o comentário a respeito de causas atuais das aflições. E esse item referente a esse tema faz parte do capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, é o item 5, que fala exatamente sobre isso, as causas atuais das nossas aflições. Diz assim o item 5. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode-se então dizer que o condenado sofre as consequências do que fez. Mas a lei não alcança e nem pode alcançar todas as faltas. Ela pune mais especialmente aquelas que causam prejuízos à sociedade e não as que só causam danos àqueles que as cometem. Deus, porém, quer o progresso de todas as suas criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, nem uma única infração à sua lei que não tenha forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos desagradáveis, de onde se conclui que, tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem sempre é punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos consequentes ao erro cometido são para ele uma advertência do mal que fez. Dão-lhe a experiência, fazem com que ele sinta a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que foi para ele uma fonte de mágoas, sem o que não teria nenhum motivo para se emendar. Confiante na impunidade, ele retardaria seu adiantamento e, por consequência, a sua felicidade futura. A experiência, porém, algumas vezes, vem um pouco tarde, quando a vida foi desperdiçada e perturbada, quando as forças foram gastas e o mal não tem remédio. O homem, então, passa a dizer, se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantos erros teria evitado? Se eu pudesse recomeçar, agiria totalmente diferente. Mas não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz, perdi minha jornada. Ele também diz para si mesmo, perdi minha vida. Porém, da mesma forma que, para o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo a ele recuperar o tempo perdido, para o homem também, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual ele poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. É esse o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que vai servir de base para a sustentação do momento de passes, e para ele nós convidamos então os nossos companheiros médiuns para se dirigirem aí ao local adequado, obedecendo a orientação dos responsáveis. E aproveitamos para lembrar que essa atividade mediúnica ela é
limitada, é restrita aos médiuns da casa que previamente foram preparados para ela. Nós vamos procurar não dar atenção a essa movimentação naturalmente necessária. Em lugar disso, vamos procurar nos manter equilibrados, pacificados. Vamos, nesse momento, também sintonizar com o nosso pensamento, os nossos amigos, irmãos, companheiros de caminhada, que nós saibamos necessitados de socorro, de ajuda, de amparo, e vamos interceder por eles, para que essas energias benfazejas se encaminhem, então, para esses nossos irmãos necessitados, e o nosso pensamento há de servir de veículo para que isto ocorra. E aí a gente já estará ajudando, não apenas recebendo. Nós convidamos também para esse momento de prece e de vibrações no bem os nossos companheiros internautas que seguem conosco. Vamos, mais uma vez então, meus irmãos, unir o nosso pensamento, o nosso sentimento, numa prece para dar início a essa atividade. Graças a Deus. Permite, Senhor Jesus, que para todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, esse momento dos passes seja de grande aproveitamento, que nós recebamos na medida das nossas necessidades, entendendo que as dificuldades, os momentos de testemunho que todos nós atravessamos são responsabilidade nossa e consequência de escolhas mal feitas que tenhamos feito agora ou lá para trás na nossa existência de espíritos imortais. Que, nesse sentido, Senhor Jesus, nós tenhamos o Teu amparo, a Tua proteção e a assistência que não nos tem faltado dessa espiritualidade generosa, trabalhadora da Tua seara, que nos tem socorrido, abraçado, orientado em tantos momentos nossos de dificuldade. Abençoa, Senhor Jesus, nossos irmãos médiuns na sua tarefa. Abençoa essa espiritualidade amiga que agora chega bem mais pertinho de nós, nos abraçando e nos envolvendo. E permite que tenhamos a Tua permissão, a permissão desses amigos espirituais e de Deus para iniciar a tarefa. Graças a Deus. Graças a Deus, que a infinita misericórdia de Deus, nosso Pai, possa nos envolver nesse instante, que possamos perceber e guardar em nós os fluidos de pacificação, o bálsamo de harmonia e equilíbrio que nos chega nessa hora através das mãos amigas dos companheiros médiuns. Na lição da noite de hoje, contida no capítulo Bem-aventurados os aflitos, Kardec nos leva a refletir sobre os nossos erros e suas consequências. Ele nos diz que a lei humana pune certas faltas cometidas contra a sociedade, mas que não as pune todas. As faltas que só causam prejuízo àquele que a comete, estas não encontram nenhuma punição na lei humana. Mas Deus, nosso Pai, desejando o progresso de todos os seus filhos, não deixa que qualquer falta fique sem o seu corretivo. Toda falta cometida tem a sua consequência. Assim, o homem sempre é punido por aquilo em que pecou, entendendo essa questão da punição como consequência, né? Suas faltas trazem para ele, como consequência, sofrimentos que o advertem de que agiu mal. Trazem-lhe também experiência
e fazem-no refletir sobre a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para evitar sofrimentos futuros. Se não sofresse qualquer sanção, não veria motivos para se corrigir. A certeza da impunidade retardaria seu progresso e, consequentemente, sua felicidade futura. Muitas vezes, lamentamos tardiamente não ter aproveitado o tempo, desperdiçando oportunidades. Quantos males poderíamos ter evitado? Quanto tempo perdido? Muitas vezes a vida perdida. E Kardec nos diz que, assim como o sol renasce todos os dias, também para o homem uma nova vida brilhará de novo, e esclarecido, amadurecido pela experiência do passado, poderá tomar boas resoluções para o futuro. Então, quando nós estivermos passando por qualquer dificuldade e nos sintamos injustiçados, vamos lembrar, então, de que Deus não comete injustiças, de que se sofremos, são as consequências daquilo que já vivenciamos anteriormente, de alguma má ação que tenhamos feito e que precisamos passar pela dificuldade para poder avaliar o que foi essa dificuldade para o outro, a quem nós ofendemos, a quem nós prejudicamos. Então, que possamos, com a ajuda, com o amparo, com o nosso esforço, melhorar, procurar melhorar a cada dia, para que a gente possa ter um futuro melhor. Que Deus nos abençoe a todos, nos fortaleça e conduza. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora vamos agradecer a Deus, cuja misericórdia, cujo amor nos tem permitido essas reuniões de tanta importância para o nosso fortalecimento, para o nosso esclarecimento, para a nossa sustentação e para o nosso equilíbrio. A possibilidade de nos esclarecer com relação a essas dificuldades que nos encontram, com as quais nós nos defrontamos na nossa existência atual. A certeza de que não as enfrentamos sem merecê-las, mas também a esperança, que é certeza de que não nos faltarão o amparo, o apoio, a orientação, as boas energias para que as superemos todas na nossa caminhada em direção ao nosso progresso, ao nosso esclarecimento. Abençoa-nos, Senhor Jesus, então, e agradecidos por essa oportunidade, insistimos para que aqui nos reencontremos em outras oportunidades de estudo e de trabalho em Teu nome, pedindo então a Tua permissão, a permissão da espiritualidade amiga da nossa casa, do nosso mestre Allan Kardec, do nosso patrono Leon Denis, a permissão de Deus para considerar encerradas as nossas atividades dessa noite. Abençoa-nos a todos e despede-nos na Tua paz. Graças a Deus. Boa noite a todos.